Quero abrir a Bíblia, quero pedir para vocês abrirem também em Atos, né? Capítulo 2 e verso 42. Não vai pensar, ele sabe que eu não brinco com essas coisas. Mas ele me mandou ontem, eu perguntei para ele o horário do culto, tudo, aí ele falou do tema, da mensagem. Eu vou dizer para você, assim, sem nenhum tipo de constrangimento. Era esse texto que eu ia pregar. Não foi nada novo. Ele até falou, fica à vontade e tal. E eu já estava nesse texto, porque ele tinha me dito que é um novo tempo da vida da igreja. E o nome da igreja, a direção da igreja é após a cruz. Após a cruz é os Atos dos Apóstolos mesmo. Então, Atos capítulo 2, verso 42. Quero ler com você, se acompanhe na sua Bíblia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tinha um menino bom aqui nesse negócio aqui. Ele está aí? Quem é aquele menino aqui? Porque eu já não sei mais pregar assim só falando. Eu preciso ouvir alguma coisa. Aí, quem toca esse negócio aqui para me acompanhar? Cadê? Então, e aí? Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. Me ajuda aí, pô. Deixa eu sozinho aqui, não. Não fico vermelho aqui, assim. Antes, os Atos dos Apóstolos, ele descreve o início da igreja cristã. É bem verdade que a igreja cristã, ela nasce em Cristo. Mas Jesus vem na terra, expressa um ministério profético do qual os profetas denotaram a ele, e ele é assunto aos céus. Ele fica 40 dias mais ou menos depois da ressurreição, e depois a igreja começa a caminhar, e agora ela caminha com os princípios e os valores deixados pelo Senhor Jesus para a vida. Agora ela começa a viver sem a presença física de Jesus, mas com os princípios entranhados na vida da igreja. E esses princípios, eles têm alguns pressupostos. Primeiro, é imperfeição. A igreja, ela é imperfeita. Não há igreja perfeita nessa terra. Eu brinco, se você quiser uma igreja perfeita, pede para Deus te arrebatar, te levar. Porque no céu você vai ter, aqui na terra não tem. O segundo pressuposto é da perseguição. Essa igreja que a gente chama de primitiva é uma igreja perseguida. É uma igreja que vai ter uma avalanche de adversários contra a fé que ela professa. Muitos dos nossos irmãos foram mortos por causa do Evangelho da Graça. Outro pressuposto é o crescimento. Nunca antes a igreja cresceu tanto como no tempo da igreja nos Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. As dificuldades e a perseguição
faz essa igreja avançar. Mas também há um quarto pressuposto, é a unidade. A igreja vivia verdadeiramente em união. Vivia junto, tinha tudo em comum. Outra característica dessa igreja era o vigor. Era uma igreja forte, uma igreja que não se abalava com ventos tortuosos. E finalmente, era uma igreja espiritual. É uma igreja que tinha um olhar, o sentimento, a vida, com base na espiritualidade. Esses eram os pressupostos da igreja. Isso trouxe consciência para a vida da igreja. A igreja não era uma igreja que ia com todos, mas ia com a fé, a consciência, a perspectiva e a convicção da verdade do evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus. E essa consciência era revelada através de alguns sentimentos. Primeiro, essa igreja ela não era uma instituição. De forma que a partir de agora, todas as vezes que eu falar de igreja, eu não estou falando de uma instituição. Eu estou falando de você, de mim. Porque nós somos a igreja do Senhor, amém? A outra consciência a partir desses pressupostos era que ela era missionária. Ela era espalhadora da graça de Cristo na terra. Essa era a missão depois da cruz, desembocava nesta consciência. Eu vou resplandecer a glória de Deus, eu vou anunciar a graça do nosso Senhor. Esse era a ação cabal da vida da igreja. Podia fazer muita coisa, mas o desembocar de todas as coisas tinha que estar em demonstrar, em anunciar Cristo para a vida das pessoas. E essa igreja tinha uma consciência bem interessante. Ela estava no mundo, ela tinha consciência de que estava no mundo. Ela sabia, eu não sou desse mundo, mas eu estou neste mundo. Ela não se encapsulava dentro de uma religião, de um dogma, de costumes ou tradições. Ela tinha consciência que estava no meio de gente. Gente que chora, gente que ri, gente que se aborrece, gente como a gente. E a partir daí, esse texto dos Atos dos Apóstolos, de maneira muito especial, começa a refletir de maneira prática os princípios estabelecidos por Deus para a minha vida, para a tua vida e para a vida da igreja. Então eu vou falar tranquilamente, bem rápido, sobre 5 desses princípios. Pode ficar tranquilo quanto ao tempo. Mas todas as vezes que eu falar desses princípios, lembra, eu não estou falando de uma instituição. Eu estou falando de você, de mim, de nós, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto ramos da videira do Senhor. Primeiro princípio: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Jesus escolhe primeiramente 12 homens e espalha a graça perfeita, bendita, os princípios dele na vida e no coração dessas pessoas. E diz a eles: vocês serão minhas testemunhas na terra. Vocês proliferarão esses princípios. Primeiro princípio: liderança.
Você pode repetir comigo para se gravar na sua mente? Liderança. Primeiro princípio estabelecido. A gente pauta muito o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus como princípio, como início do seu ministério na terra. É verdade, aquele é o primeiro milagre mesmo lá, quando transforma no casamento a água em vinho. Mas uma das primeiras ações do nosso Senhor Jesus, enquanto ministério nessa terra dos viventes, foi selecionar, escolher, trazer para si, para perto de ti, 12 líderes. E podia ser 13, podia ser 10, mas foram 12. É claro que tinha como base as tribos. 12 líderes. Liderança é um princípio da vida da igreja. Por isso eu louvo a Deus. E as minhas palavras não são adereços para endossar o coração do pastor Gessé. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gessé, pela vida do pastor Márcio. Louvo a Deus. Quem está aqui, meu presbítero, ele sabe que eu não levo muita gente para pregar na igreja que eu pastoreio. Eu só levo gente que eu conheço e que eu creio verdadeiramente que são homens fiéis, tementes a Deus. Todos os dois já pregaram lá na minha igreja. O líder, e aí o líder do ministério infantil, do ministério de mulheres, da mídia, do som, da música. O líder é aquele que fica na frente. O líder é aquele que é o espelho, que é o paraquedas. O líder é aquele que absorve. O líder é aquele que fica sem dormir. E quando todo mundo está dormindo, ele está orando por quem ele lidera. O líder é aquele que chora primeiro. Eu vou dizer para vocês aqui uma confissão pastoral. Se eu pudesse, eu não era pastor. Eu não era. Mas é mais forte do que eu. É um chamado, é uma missão. Porque o líder é aquele que sofre por aqueles a quem Deus o colocou à frente para liderar. Por isso é um princípio. Pode haver até um líder sem uma igreja, mas não há igreja sem líderes. De forma que se Deus te chamou para liderar, grande obra, grande missão Ele colocou nas suas mãos. Porque esse é um princípio estabelecido por Deus. Às vezes eu estranho pessoas querendo ser líderes, pelo simples fato porque, de certa forma, na instituição, ser líder dá um pouco de glamour. Eu fiquei aqui bem feliz com uma coisa. Eu pensei que o irmão ia homenagear o pastor, mas ele homenageou o irmão que tem 51 anos aqui nessa igreja. Eu particularmente fico muito constrangido com as homenagens que a igreja faz para mim, porque eu não vejo a igreja, na minha igreja, fazer homenagem para todas as pessoas com a mesma intensidade que faz para mim. Porque eu temo isso. Eu não quero ser. E uma vez eu estava no espírito de Miguel. Às vezes a gente fica no espírito do anjo Miguel, assim, brabo. E eu disse para as irmãs lá da igreja: eu não aceito mais um presente de vocês se eu souber que antes vocês me presentearam, vocês não presentearam os esposos de vocês. Vocês têm que tratar os esposos de vocês muito melhor do que vocês me tratam. Mas depois eu não me arrependi, eu estava no espírito do Miguel. Liderança é um princípio. Segundo, comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja saudável. Nenhum de nós aqui somos seres humanos, servos de Deus perfeitos, mas podemos ser servos saudáveis espiritualmente. Essa igreja, ela se torna parâmetro, exemplo para nós. E um desses exemplos é a comunhão. Se eu fosse traduzir comunhão, eu diria uns aos outros.
Mais de uma centena de vezes essa frase está na palavra de Deus. Uns aos outros. Porque nós somos membros de um corpo, ramos de uma videira. Se um sofre, todo mundo sofre. Se um se alegra, todo mundo se alegra. Se um tem vitória, a vitória é de todos nós. E a derrota de um também enclausula todos nós numa tristeza derrotiva. E se eu fosse significar a comunhão, eu diria que comunhão é ouvir o outro. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Uma história que eu já contei, se você já ouviu em algum lugar aí. Estou repetindo, estou velho. A Deliane, minha esposa, há um tempo, bastante tempo atrás, ela fez uma cirurgia no dente. E você conhece a minha esposa, o Marco Bruno, alguns irmãos aqui conhecem. Ela é bem expansiva, bem alegre, bem falante, bem, extremamente extrovertida, diferente de mim. E aí ela fez aqui em Pebetá, um dentista aqui, e chegou em casa e disse assim para mim, aliás não disse, pegou o celular e mandou eu olhar o celular. E eu, quando olhei o celular, ela estava escrevendo, me mandando uma mensagem. Eu estava assim, como estou aqui do pastor Márcio. Eu disse, Deliane, por favor, a gente já conversou sobre isso, ficar refém desse negócio. Aí ela olhou e disse assim, olha no celular. E eu olhei no celular, e ela disse assim, fiz uma cirurgia no dente. Eu falei, tá bom, eu sei, você foi no dentista. E a médica falou que eu tenho que ficar 48 horas no mínimo sem falar. E quando ela falou isso, eu olhei para o João Pedro olhou para mim e a gente deu aquela sensação de alívio. Porque a gente é meio bagunceiro lá em casa e ela chamou muita atenção na gente. E ela, quando a gente deu aquele sorriso, ela deu uma fechada no semblante e mandou olhar de novo no celular. E eu olhei e ela disse, e ele disse, a doutora disse também que eu não posso ficar em frente à quentura, não posso ter quentura nos meus dentes, consequentemente eu não posso cozinhar. Aí o sorriso que eu e João Pedro tinha já foi se esmilinguindo no nosso semblante. Porque eu não sei cozinhar, gente. Não é porque ela tem que cozinhar para mim, não. Eu não sei. E aí ela mandou olhar de novo no celular. Aí eu olhei, ela disse assim, tô com fome. Aí eu já achei que o negócio era sério. Aí ela escreveu assim, eu não posso comer comida sólida, faz um mingauzinho para mim. Vou fazer no início do mês que vem 23 anos de casado. Mas como diz a irmã Marlene da minha igreja, que tem 57, ela diz, eu ainda não conheço o Jorge. Ela não sabia ainda que eu não sei fazer mingau. Mas, teoricamente, é uma coisa simples. É colocar o leite, colocar lá o amido e começar a mexer. E eu fiz isso. Coloquei o leite, joguei o amido e comecei a mexer. Alguma coisa não estava correta, que estava soltando umas bolotas muito... E eu fui mexendo e fiz. E o negócio ficou meio empelotado. Mas eu levei para ela, ela olhou e comeu. E depois... eu liguei para minha tia, a tia Lindáurea, e falei, tia, me ensina a fazer mingau. Eu não tenho mais minha mamãe, e minha tia falou, coloca, e falei com ela como eu tinha feito, ela disse, coloca o leite. Não deixa o leite ferver primeiro, coloca o leite frio, coloca a maisena e vai mexendo devagar. Eu tinha deixado o leite esquentar e depois joguei a maisena. E aí deu tudo certo. E isso foi numa sexta, no sábado, e a
casa estava quieta demais. E quando chegou no domingo, meu irmão, eu já não estava gostando mais daquela quietude toda. Eu já não estava mais, a gente já não estava mais satisfeito com a Deliane, que não podia falar, que não podia esbravejar, não podia chamar nossa atenção, não podia brigar com a gente. Pior que esse negócio é gravado, ela vai ver, né? Ela vai ver, agora que eu... E aí eu comecei a perceber, meus irmãos, o quanto é importante a gente ouvir. Por mais que às vezes nós não entendemos. E uma história veio no meu coração, de uma irmã da minha igreja, que a neta dela, na linha vermelha, se jogou do carro. Graças a Deus ela não morreu, mas ela tentou a morte. E a irmã Severina disse para mim assim: pastor, aonde eu estava, que eu não ouvia minha neta? A comunhão pressupõe ouvir. A comunhão pressupõe emprestar os ouvidos para conhecer a dor do irmão. A comunhão pressupõe emprestar os ouvidos para conhecer os sonhos do irmão. A comunhão pressupõe escutar o irmão para conhecer as tristezas e as alegrias do irmão. Às vezes nós queremos pautar os nossos irmãos, dizer o que eles devem fazer, como que eles devem viver. Mas a comunhão da igreja, ela ouve primeiro, para depois compartilhar. Comunhão é um princípio. Comunhão é uns aos outros. Comunhão é ouvir. Terceiro princípio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Repete comigo: oração. Oração. Se eu fosse, mais uma vez, significar a oração, eu diria para vocês: orar é falar sobre. Às vezes as nossas orações são genéricas e artificiais, porque nós oramos para que Deus mude a nosso respeito. E você já deve ter ouvido na igreja que a oração não muda Deus, mas muda a gente. Lá na minha igreja tem uma reunião de oração às terças de manhã. E tinha uma irmã que ela sempre fazia essa oração: Senhor, abençoe os viciados de Mauá. Eu ficava muito incomodado com isso, porque o que seria abençoar os viciados? É colocar mais droga à disposição dele? Mas eu entendia o que ela estava querendo dizer. Mais uma vez, num pequeno grupo, conversando sobre oração, eu disse para ela: quando Deus abençoar um dos viciados de Mauá, você não vai ter a mínima noção o que aconteceu. Mas se você souber quem é o viciado pelo qual você está orando, e Deus o libertar das drogas, isso vai fortalecer a sua fé. E a Sé Giovanni conhece a região que nós moramos lá. É tenso lá. Na minha rua eu moro em frente a um campo. Eu acordo 6:30 da manhã e vou na padaria, os meninos já estão usando droga lá no campo. E eu comecei a orar por eles. E tem um lá que chama Magrinho, eu não sei nem o nome dele direito, até hoje eu não sei. E eu comecei a orar pelo Magrinho, talvez algum de vocês até conhece. E orando, e orando, e orando. E um belo dia eu estou passando, e assustadoramente vem um Magrinho com uma blusa abotoada até aqui. E olha para mim, ele que nunca tinha me cumprimentado, e diz: a paz do Senhor, pastor. E eu disse: Deus ouviu a minha oração. A oração
é falar sobre. Eu falei sobre o magrinho com Deus. Eu não disse para Deus libertar os viciados de Santa Lúcia. Se você estiver orando pelo seu pastor, fala sobre o seu pastor com Deus. Se você estiver orando pela sua igreja, fala sobre a sua igreja com Deus. Se você estiver orando pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, fala sobre eles com Deus. Coloque as demandas, os sonhos. Por isso que a gente tem que ter comunhão, porque sem comunhão, sem ouvir, nós não sabemos as demandas, os sonhos, as dores, as necessidades, as dificuldades, as alegrias pelas quais nossos irmãos estão passando, as pessoas pelas quais nós estamos orando, intercedendo junto a Deus. Orar é falar sobre. Orar é dedicar tempo exclusivo na presença de Deus em favor da tua vida ou da vida de outra pessoa. Sabe aquele negócio que a gente fala? E deixa o Espírito ministrar no seu coração, e não é para você parar de fazer, é só para abranger a tua visão com respeito à oração. Eu estou vivendo em espírito de oração. Eu oro quando estou lavando a louça, eu oro quando estou dirigindo, eu oro quando estou me exercitando, eu oro quando estou vendo Netflix. Amém, continua fazendo isso. Mas dedicar um tempo exclusivo e total a Deus faz você mergulhar mais fundo nesse mistério chamado oração. Oração é um princípio da vida da igreja. Igreja que não ora não consegue perceber o quão profundo a igreja pode ir na presença de Deus. Quarto, adoração. E louvando a Deus, e adorando, e buscando a presença de Deus. Quando vocês saíram da casa de vocês hoje e vieram para cá, vocês vieram agradecer, interceder junto a Deus por esse novo tempo da vida da igreja, por esse Atos dos Apóstolos na vida dessa igreja. Mas principalmente, vocês vieram adorar ao Senhor. Agora, olha aqui para mim. O nosso Senhor Jesus chegou em Samaria e conversou com uma mulher, que a gente não sabe nem o nome. E a mulher fez uma pergunta para ele. Nossos pais diziam que nós devíamos adorar no monte. Talvez era o Monte Gerizim, mas vocês dizem que é no outro monte, o Monte Sião. Afinal de contas, em qual monte a gente deve adorar? E o Senhor Jesus disse para ela, em nenhum dos dois. É em espírito e com verdade. As irmãs cantaram aqui, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se referindo ao profeta Ageu. Ele disse isso. Sabe aquele templo que Salomão fez? Então esse templo, a glória do Senhor resplandecerá de maneira mais contundente, eficiente. Só que o templo de Salomão era muito mais ostentador, era muito mais rico, muito mais vislumbrante do que o templo que estava sendo construído por Ageu, Zorobabel, Salatiel. E por que é que a glória desse templo mais simples era maior do que a glória do primeiro templo? Porque de verdade, Ageu, o profeta, já não estava profetizando acerca daquele templo construído por mãos humanas. Pois o apóstolo Paulo diz, no Atos dos Apóstolos, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. O templo agora, por mais deleitoso, gostoso que seja esse lugar de adoração, o que se inaugura de fato não é um lugar, porque você é o templo do Senhor, você é a casa de Deus,
Deus escolheu morar, agir, manifestar a sua glória na tua vida. E é por isso que a glória da segunda casa, da vida de cada um de nós, enquanto igreja do Senhor, é muito maior do que aquele templo feito por Salomão, por mais assuntoso e ostentador que ele seja. Porque nós somos, meus irmãos, glória a Deus, os únicos seres criados por Deus. Olha, eu vi um ministério aqui, o ministério de louvor, eu sou apaixonado pelo ministério de música de louvor de vocês. Márcio ministrando é um negócio, parece o anjo. Mas o passarinho, ele é mais afinado do que o pastor Márcio. As ondas do mar, ela é mais sinuosa, mais perfeita do que qualquer canção, qualquer louvor, qualquer tecnologia. O vento, a brisa, a natureza, a manifestação natural. Mas tem um problema. Na verdade não é um problema. 3 minutos eu termino. Não é um problema. O passarinho, as ondas do mar, a brisa do vento, eles adoram a Deus, como diz o salmista, mas eles não sabem disso, eles não têm consciência disso. Então o pastor Márcio, o pastor Jessé, como é que é seu nome? O Kelvin, as crianças, as irmãs, não é tão perfeito como o passarinho. Mas quando nós abrimos os lábios, o coração e derramamos a alma, nós somos os únicos que podem adorar ao Senhor. Porque de tudo que você faz na vida, e eu sei que tem pessoas aqui que fazem coisas de muita excelência, não há nada que você faça melhor na tua vida que não seja adorar a Deus. Nós somos os verdadeiros adoradores, por isso que a adoração é um princípio. E por mais que esse lugar de adoração nos ajude, nos provoque, crie uma atmosfera de adoração, nenhum de nós dependemos desse lugar para adorar a Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, no domingo, na segunda, todos os dias da sua vida, façais isso para a glória de Deus, porque você é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Não tem lugar para adorar, não tem dia para adorar, não tem, é no espírito e com verdade, é onde você estiver, você adora ao Senhor da glória. E finalmente, meu irmão, ele diz no versículo 47, o versículo derradeiro dessa, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quinto princípio, evangelização, anunciação da graça de Cristo à vida das pessoas que ainda não tomaram ciência dessa graça. Pode ser o teu filho, o teu esposo, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu vizinho, o teu conhecido, o teu colega de trabalho, de escola, do curso. Nós somos os anunciadores, nós somos a luz desse mundo. E eu vou falar rapidamente, disse 3 minutos, agora falta só 1. 5 coisas, vou falar em 1 minuto para você fazer com base nesse princípio descrito na palavra de Deus. Porque você percebeu? Louvando a Deus com alegria. Nós não somos crentes, você aqui, como falou da sua esposa, que nunca vi de cara feia assim. É isso. É isso. Lá na igreja, eles me veem eu de cara feia. Minha esposa eles não vê não. A esposa de nós, dos pastores, é benção, né? Alegria, singeleza, simplicidade na vida, meus irmãos.
Eu cresci numa igreja que a forma de evangelizar era dando folheto na rua, e louvado seja Deus pelos folhetos entregues por nós. Só não me chama para ir, eu não entrego folheto na rua, porque eu sou tímido. Você tem vergonha de Jesus? Não, meu irmão, não tenho vergonha de Jesus, eu só sou tímido. Não gosto de entregar folheto na rua. Mas eu evangelizo, graça de Cristo. Então, se você é igual a mim, eu tenho certeza que aqui tem gente igual a mim, que como eu, pode ter tido um constrangimento absurdo de falar isso em público e dizer: pastor, não me leva para distribuir folheto na rua, porque eu não gosto. Então, eu não gosto, não me chama que eu não vou. Mas com simplicidade, vamos lá. Número 1, escolha. Você não pode evangelizar o mundo todo, mas você pode evangelizar o mundo da sua vida. Escolha, pega 1, 2, 3, 4, no máximo 5 pessoas próximas a você, que ainda não conheceu a Cristo, e dedique a vida a ela. Não, pastor, eu fico pregando para todo mundo. Dedique a vida a 5 pessoas. Imagine, se cada um de nós tivéssemos 3 pessoas para dedicar esse ano de 22 todo, para que ele conheça Cristo. Escolha. Segundo, ore. Teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, eles amam Deus. Mas o diabo, ele é sagaz, ele colocou uma venda nos olhos, um tapão nos ouvidos, empedreceu o coração. E nós precisamos arrebatar esse sentimento da vida das pessoas, e é a oração que se encarrega disso. Ore, ore por essas pessoas todos os dias, a tempo e a fora de tempo. Terceiro, conheça. Lembra lá da comunhão, da oração. Conheça as dores das pessoas pelas quais você está dedicando. Conheça os sonhos delas, os objetivos, as dificuldades que ela está passando. Conheça as pessoas pelas quais... Olha para o Senhor Jesus, quando Ele chega perto de uma pessoa, Ele sempre faz uma pergunta. Mulher, Nicodemos, Zaqueu, Ele se aproxima das pessoas, Ele começa a conhecer as necessidades, para supri-las, para ajudá-las a caminhar. Escolhe, ore, conheça, se aproxime dessas pessoas. Jesus está indo para Jerusalém, para aquela entrada triunfal no burriquinho. E aí no meio do caminho um homem diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o homem grita mais alto, e a igreja, os discípulos falam: cala a boca, não importune o mestre. Jesus para, olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Jesus vai conhecer o problema dele, vai conhecer a dificuldade, a dor dele. Ele havia clamado por misericórdia e compaixão, e Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. Porque antes você não pediu para você, mas você pediu para eu operar em você. Conheça as pessoas. Você viu, até agora a gente não convidou para vir no templo, para vir no lugar de adoração. Aí quinto, aí convida ele. Convida ele para o teu pequeno grupo, convida ele para a escola bíblica, convida ele para a celebração. Evangelizar com alegria e singeleza do coração, sem forçar, sem dizer que. Comunhão, liderança, oração, adoração e evangelização. Princípios de Deus para a vida de uma igreja. Uma igreja que vive depois da cruz, nos atos do Espírito Santo, por meio da igreja do pastor Gessé e que o pastor Márcio pastoreia. Que a palavra de Deus encontre um lugar muito especial na sua alma, meu irmão. E que você viva na glória, da glória e para a glória do Pai. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, obrigado, meu amigo.